Bom, então vamos começar a nossa aula aqui, primeiro no Canva, para verificar como é que está esse design. Vamos lá. O que que é importante aqui a gente ter em consideração? Primeiro que a agenda tem 7 eventos. Nosso desafio aqui é colocar os 7 eventos num story só, que é muito importante para o público entender a informação num lugar só, ok? Quando a gente não conseguir fazer isso, aí a gente vai ver uma outra estratégia para comportar, mas a princípio dá para comportar. Tem essas duas imagens aqui, na verdade a imagem da flor amarela e uma da flor branca, né? O que que é importante a gente perceber aqui a dinâmica? Questão de contraste. Tá vendo aqui que esses cartazes, eles estão com um contraste escuro. Então, o fundo escuro aqui não ajuda nesse destaque aqui. O que que eu vou sugerir aqui para vocês? Então, a gente vai primeiro trabalhar aqui, vamos desagrupar. Primeiro, a gente vai trabalhar a parte da informação em si, para tentar colocar os 7 quadradinhos da programação no mesmo, na mesma arte. Ok? Aqui a gente já está vendo que está super apertado e que não dá para a gente manter a 7 aqui, a não ser que a gente diminua bastante. Mas então, o que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai diminuir para entender o que que a gente vai fazer com essa informação. Então, vamos reduzir tudo aqui, vamos agrupar esse grupo aqui também, vamos colocar aqui, opa, apaga essas informações aqui que não são precisas, vamos ver, vamos bloquear aqui essa imagem do fundo, né, que é a imagem que quer. Esse agenda cultural pode ficar aqui bem mesmo no topo, aqui que é a linha, tá vendo essa linha de margem? Essa linha de margem que o próprio Canva te dá e também você consegue vir aqui em arquivos, deixa eu ver aqui, configurações, mostrar réguas e guias, mostrar margens e mostrar, não, não quero guias. Nesse caso aqui, a gente pode só colocar, mostrar margens, e mostrar sangria aqui, no caso aqui, esse quadradinho pontilhado que tem aqui, ele mostra uma margem que a gente não deve desrespeitar, tá bom? Então, aqui a gente pode colocar até em cima aqui, bem para poder conseguir caber tudo, todas as outras informações. Primeira coisa que eu indico fazer é sobre alinhamentos. Então, aqui a gente pode ver uma dinâmica, por exemplo, vamos fazer alguns testes da gente colocar em duas, se calhar aqui colocar em duas, pode ser um tiro no pé. Vamos primeiro alinhar isso daqui, aqui no centro, para a gente ver quanto que a gente consegue de expansão aqui nessa arte, tá? Você pode colocar tudo juntinho aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai, ver como é que tá o alinhamento dentro de cada um. Vamos agrupar primeiro cada um. Aumenta aqui um pouquinho, para você conseguir ver como é que tá o alinhamento. Tá vendo que o 20 não tá batendo com 10, tá com 19, mas não tá batendo com 10. Ou seja, é muito importante eu ter todos os alinhamentos, tanto das datas, eu vou colocar aqui esse ermo aqui das datas, tá? Dos números, onde eles vão ficar. É muito importante você puxar aqui, isso vai te ajudar muito a você ter o alinhamento dos títulos, né, no caso, e dos textos. No caso aqui, a gente considera só o início do título, porque tem títulos maiores, mas a gente determina uma zona fixa para os horários. Então, eu vou determinar aqui essa linha como fixa para os horários,
e essa linha aqui fixa como os cartazes, ok? Por enquanto, a gente vai, para não confundir tanto aqui a nossa cabeça, vamos tirar essa imagem aqui de fundo, só para ficar mais fácil da gente trabalhar esses alinhamentos, ok? Então, tendo em vista que a gente tem o alinhamento dos cartazes, tem o alinhamento dos títulos, dos textos, né, e das horas, agora a gente vai alinhar tudo de acordo com esse parâmetro que a gente colocou. Então, aqui tem que desagrupar, né? Não tem como ter nada agrupado. E a gente vai começar a organizar aqui, nesse alinhamento, o horário. Então, eu venho aqui em cada um e vou organizando, e ele já me mostra ali, mais ou menos, um alinhamento. Tá vendo que eu tô percebendo bem onde eu tô colocando ele aqui embaixo também, nessa via, quando termina aqui o meu quadrado. Vamos puxar aqui, ó. Tá aqui o quadrado, certo? Então, eu tô sempre colocando ele. Para ficar mais fácil, eu posso puxar o horário para cima da linha aonde termina o quadrado, que aí fica mais fácil de você alinhar tudo. Pode ser que tem uns que você vai colocar mais em cima, outros mais embaixo. Então, usa a linha do próprio final do quadrado, do retângulo, né, no caso, para puxar os horários aqui. Venho, puxo o horário, pronto. Isso aqui vai ajudar a manter o alinhamento das informações. Isso é muito importante em design. Tá vendo que aqui ele tem os cartazes todos aqui dentro, né, desse quadro. Os tertúlias, eles têm dia 13 e dia 27. Não é preciso a gente ter dois cartazes dele. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar duas datas. Vamos diminuir as datas. 13, colocar aqui no meio, né? Deixa eu ver aqui qual é o meio daqui. Tá vendo que ele aparece aqui o meio direitinho, pra gente poder ficar mais fácil. 13, e o outro dia é 27. Opa, cuidado, porque aqui é muito fácil você mexer ali na guia. Eu vou tirar essa guia aqui que ela tá já me atrapalhando. Então, 27. Ok. Vamos colocar um E, só para ajudar aqui a pessoa a entender que são esses 2 dias. E não precisa ser maiúsculo, pode ser minúsculo. E pode ser menorzinho aqui no meio, entre um e outro. Ai, Jesus. Entre um e outro. Vamos um pouquinho, afasta um pouquinho. Sempre lembrando que aqui, o que eu vou considerar é essa linha do traço, como limite para essas duas datas, tá? Então, ó, tá bem em cima, posso abaixar um pouquinho, e aí, aqui eu faço o ajuste fino desse alinhamento. Pronto. Feito isto, temos aqui alinhamento de horários, temos aqui alinhamento de datas, e vamos retirar esse daqui, essa informação que tá a mais. Assim, a gente fica com um espaço maior. Vamos juntar esses aqui. Pronto, agora vamos avaliar como é que estão aqui os títulos, se eles estão todos no mesmo tamanho, 23.9, 23.9, 23.9. Conferimos se tá tudo 23.9. Ok, tá tudo 23.9. E o texto aqui embaixo, 10.7, 10.7, 10.7. Aqui não tem texto, aqui não tem texto. 10.8. Então, aqui eu já mudo para 10.7. O que que é importante? A diferença entre, aqui, 10.7, entre um design harmônico e não harmônico, é exatamente esses detalhes que você vai pegando aqui. Tá, agora vamos trabalhar a parte do posicionamento do título, dos títulos.
podemos definir aqui que o título vai ficar mais na parte de cima. Então, eu posso até encostar o título aqui na parte de cima, que aí vai ficar mais fácil também de depois você fazer aqui o seu acerto. Ai, ai, ai. Pronto, então eu coloquei o temascal aqui em cima, bem rente mesmo, né. O Gustavito vou fazer a mesma coisa, as Tertúlias a mesma coisa, a Laurinha, mesma coisa, Círculo Medicina, música Medicina. Não é preciso pôr do Porto, porque vai ter essa informação embaixo, então a informação que tá a mais não é preciso. E esse cake aqui, que é meio estranho, mas pronto. Cake, pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo que aparece esses numerozinhos aqui quando a gente mexe? É a distância. Então isso aqui é justamente para te ajudar nisso. Então esse texto tá aqui 13, encostado 13, certo? Aí você pode vir até aqui, aumentar essa caixa para ficar toda a caixa ficar do mesmo tamanho, ok? Aqui e aqui. Pronto. Vou tirar essa linha aqui. Pronto. Todos os títulos já estão no mesmo sítio, certo? Agora a gente vai definir essa essa distância aqui entre o final a gente pode colocar bem aqui no meio da data, que fica mais fácil. Pronto. Encontramos o texto aqui no meio da data, tá vendo o pontilhado no número 02 e o texto. Então, todos você vai fazer isso, vai procurar esse pontilhado aqui. Atenção, emojis e essas coisas, e o não sei o que, não vale aqui, que eh, ninguém vai ler isso tudo. Então, essa mensagem aqui tem que ser o mais sucinta possível, como essa daqui. Os participantes e o objetivo, por exemplo, vem debater, partilhar, explorar conosco o tema, desejo e expectativa, ou seja, a pessoa bate o olho e consegue entender. Os outros textos que não tem, a gente pode duplicar aqui e colocar aqui no meio também. E aqui, para não te confundir, a gente pode colocar só um XX, porque é algo que falta, é texto que falta. Eu também vou copiar e colar e vou colocar aqui no posicionamento o texto que falta. Ele vai sempre te mostrar o pontilhado, onde é que ele vai estar, tá? E aqui, a mesma coisinha. Ele sempre vai te mostrar, ó, ele tá encostado aqui na linha, mas também não tá passando. Pronto, então esses ajustes são muito importantes. Quando você faz pelo computador, é mais fácil, porque tem as teclas do teclado, é mais fácil você ir arrastando. Mas pronto, se tiver no telemóvel também não tem problema. Agora vamos ver o alinhamento dos números, tá? Vê que o número tem que estar no meio, aqui, no meio, e mais uma vez ele te mostra os alinhamentos de tudo. Então, é muito interessante aqui você fazer o quê? Você procurar aqui o meio, essa linha do meio, que vai ser essa daqui, que ele já fica aqui te sinalizando, né? Mas pronto, a gente vai pôr aqui para entender que o número tem que estar aqui no meio. Tá vendo que um vai puxando pelo outro. Esse aqui são dois, eu vou só bloquear o retângulo aqui para ele não aparecer. Vou agrupar e vou ver se ele está no meio em relação aos outros. Tá. Esse aqui tá no meio em relação aos outros? Tá. E esse aqui? Não, agora ele está. E o 29 também está aqui alinhado. Boa. Pronto. Alinhado as datas, alinhado tudo, como a gente alinhou, a gente pode tirar as guias, que fica mais fácil de visualizar. Essa primeira parte é uma parte assim mais chatinha de alinhamento, mas depois, quando você for ver o resultado, você vai gostar, porque ele vai estar assim bem harmônico. Próximo ponto, o que que a gente vai fazer? A gente pode, a gente deve, né, aqui, agrupar todos, um por um. Você vai agrupar o bloco, tá? Agrupa o bloco.
aqui, agrupa, agrupa. E o que que é interessante aqui? Se você achar que está muito em cima o número do círculo, o título, né, está muito em cima aqui, você pode fazer a modificação, mas você vai modificar de todos, tá vendo que esse aqui estava bloqueado, por isso que ele não agrupou. É muito importante agrupar tudo, que você vai entender por quê. Pronto, agrupou tudo. Se você achar que está muito em cima o nome aqui, você pode abaixar um pouquinho, mas a ideia é que todos estejam na mesma no mesmo sítio, para poder trazer uma harmonia melhor, tá. Pronto, feito isso, agora sim a gente vai trazer a imagem, e vamos trabalhar a parte do contraste, e se essa imagem vai nos favorecer ou não. Vamos colocar ela para o fundo, ok. E aqui, o que que é interessante? Primeiro, a gente viu que, pronto, coube o 7, mas ele não está alinhado. Vamos fazer aqui um alinhamento desses blocos, eles estão todos, já estão todos agrupados, então eu vou só, né, selecionar aqui e vou vir em posição e vou vir equidistante, que ele vai organizar esses espacinhos entre eles. E agora sim, ficou harmônico, ficou organizado, e a gente pode encontrar aqui, pode colocar um pouquinho mais para baixo aqui, por exemplo, o bloco todo, e trazer a agenda cultural de agosto mais para cá, ok? Pronto. Esse agenda aqui, a gente pode aumentar um pouco, ou não é preciso. Aqui, acho que ele tá num bom. Mas assim, o agosto, não sei, o agosto tá meio com esse fundo. Vamos tirar o fundo para ver como é que fica? Vamos colocar só a cor, agenda cultural agosto. Vou colocar ele aqui direito, assim, se calhar fica melhor. Isso aí aqui é mais uma questão de gosto. O que que eu digo é, harmonia sempre, independente do gosto. Vamos ver agora o fundo do quadrante. Será que vamos fazer alguns testes, vamos agrupar esse primeiro aqui. Será que esse branco está me favorecendo ou está trazendo mais ruído? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir em cor e vou escolher aqui essa ampuleta aqui, que ele vai me deixar pegar as cores da própria imagem do fundo. Então, eu vou fazer aqui alguns testes, tá? Vou fazer um teste com esse verde, mas aí, para eu fazer esse teste, eu vou ter que trocar aqui pelo branco ou pelo amarelo, que é o amarelo da flor. Então, eu tenho que fazer aqui testes. Isso aqui é mais uma fase de testes mesmo, que você tem que fazer teste. Olha, o amarelo, ele não fica com um bom contraste. Quer dizer, até fica com bom contraste. Até fica com bom contraste. Só que temos aqui um problema, que é o cartaz. Os cartazes, eles são de cor. Então, a gente tem que arranjar uma solução para esses cartazes aqui, porque eles estão conflitando com a imagem do fundo. Ou seja, se os cartazes, a maioria, são mais escuros, se calhar a gente vai ter que pensar num fundo mais claro do que esse. Mas pronto, vamos continuar aqui no nosso teste. Aqui está muito escuro para o cartaz que é. Então, vamos tentar o amarelo. Vamos tentar o amarelo. Vou tentar nesse aqui, para a gente depois comparar um com o outro. Vamos supor que o fundo vai ser o amarelo da flor. Já começa a ficar interessante. E aqui eu vou trocar pelo branco para ver como é que fica o contraste. Se fica legal esse contraste do branco com o amarelo. Hum, ficou um bom contraste. Ficou bem legal, porque ele não contrasta, ele não vai estar lutando com o próprio cartaz, né, aqui. E é interessante a gente ter essa ideia aqui, que
tá cortado, né. É, estava cortado. Então se eu tiver que cortar, eu tenho que cortar opa, espera aí. Ah, ok, já percebi o que que aconteceu. Qual é o problema aqui de você usar essa moldura? Ela sempre vai cortar a imagem, então eu não aconselho você usar a moldura, não aconselho mesmo, principalmente nesses casos aqui. O que eu aconselho é você ajustar o cartaz do tamanho ali natural, ok? Então, vamos colocar aqui o cartaz, já estamos passando aqui, mais uma vez, vamos colocar aqui a linha do cartaz. Boa. O mais importante aqui é aparecer o nome do Gustavito. Ah, mas está cortando um pouquinho, pronto. Ou seja, temos que pedir para eles enviarem a arte no tamanho correto, que no caso ele trouxe o tamanho quadrado, ele tem que ser 1080 por 1350, porque não ia acontecer isso daqui, esse mínimo corte aqui no rosto dele. Mas o mais importante é aqui a informação do cartaz, tá bom? Então, ok. Tendo isso em conta, a gente viu que se calhar a melhor opção para essa foto que a gente escolheu seria o amarelo. Então, eu vou mudar aqui para o amarelo, e tem uma opção aqui que ele não tá me dando a opção de mudar todos ao mesmo tempo, mas pronto, a gente vai mudando aqui. É muito importante você perceber essa dinâmica de cores, porque cada mês vai ter cartazes diferentes, né? Eu não estou dizendo que tem que ser tudo. Ah, eu vou colocar esse título mais perto aqui do texto, tipo assim, com um respirozinho aqui. Vou aproveitar que eu estou fazendo essa mudança, que está me incomodando um bocado. E desço aqui para perto do texto, sempre alinhado, sempre buscando esse alinhamento entre todos. Eu vou clicar aqui, vou vir em branco, e ele não está aceitando mudar todos. Ok, não tem mal. Ah, agora apareceu, ó, todas as páginas, isso. Ele já mudou algumas coisas, não mudou todas, mas já me ajudou aqui em alguma coisa. Passo tudo para branco, branco, branco. Isso. E agora vamos mudar aqui a base, que a cor já está aqui, que eu usei. Isso. Boa. Então, aqui eu tenho esse tracinho também, que a cor dele tá uma cor que não tá dentro da imagem. Eu vou escolher uma cor que está dentro da imagem. Pode ser esse verde aqui, mais escuro. E aqui sim, alterar todas, e ele foi, alterou todas. Boa. Agora, você percebe que o cartaz aqui, ele ainda tá um pouco apagado. Vamos fazer um teste da gente aumentar, ver se fica legal a gente fazer algo desse estilo aqui. Vamos ver como é que vai ficar no final, o resultado. Você vê que o alinhamento é muito importante, que o alinhamento traz uma visão melhor das coisas. Pronto, vamos ver aqui como que isso aqui está. No fundo está assim, essa é uma primeira opção. Tudo muito alinhado, tudo muito conversando, está de uma forma que as pessoas conseguem ler, né, porque no normal vai ficar assim, ok? Vai ficar dessa maneira. Eu tô muito incomodada com esse eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um pouquinho mais para baixo e vou trazer o tema todos os títulos para começar aqui no comecinho, ó, eu vou colocar todos os títulos aqui nesse comecinho desse traço.
Assim fica mais fácil. Agora eu trago, tá, abaixo um pouco e trago ele para o comecinho. Abaixo um pouco, trago ele para o comecinho. Essa descrição aqui tem que ser bem sucinta para não ter muito texto na imagem, tá? Geralmente já tem o texto no próprio cartaz. A gente usar a frase que está no cartaz para aumentar aqui, por exemplo. Pronto. Então, eu tenho aqui uma distância entre os textos, tipo 8, tá vendo? 8, 8. Tô confirmando, ó. Hum, Depois ele usa outros parâmetros, mas aí você já consegue perceber que é um espaçozinho aqui. Pronto. No fundo tá assim, agora, né? Eu gosto, mas eu estou um pouco confusa em relação a essa imagem do fundo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma outra imagem. Então, tá assim, a gente deixa uma primeira opção assim, ok? Vamos duplicar essa página. Não vamos apagar, vamos duplicar essa página e fazer uma segunda opção, tirando esse fundo e trazendo um fundo mais neutro. Deixa eu ver aqui. E agora é questão de gosto, de teste, de dinâmica. Aí é uma questão mesmo de se ver, por exemplo. Tá vendo que essa aqui ela não tem o fundo escuro, ela tem o fundo mais claro, mas aí ela conversa bem. É uma opção legal, não dá para se ver muito. Deixa eu ver essa como é que fica, essa daqui fica um pouco pronto, essa daqui não se vê a imagem, né, não se vê a imagem ao fundo. Vamos ver aqui outras opções. Hum, Gosto e não desgosto, porque o problema aqui é você não conflituar com os cartazes. Por isso que quanto mais neutro for o fundo, ó, por exemplo, esse fundo é um fundo neutro, né? Então os cartazes ficam em destaque. A gente tem que pensar sempre no objetivo que a gente tem com essa arte, né? Por exemplo, eu gosto desse, é minimalista, tá bem, não tá muito ruído de imagem. Essa parte da escolha da imagem é muito importante porque ela vai trazer uma dinâmica. A gente já está vendo que imagens mais escuras, os cartazes ficam meio perdidos ali. Não que os cartazes sejam importantes nesse design, o mais importante é as informações, mas também os cartazes têm o seu, né, tem ali a sua forma. Por exemplo, então aqui é uma questão muito de teste, tá? De ir testando fundos, de ir vendo aquilo que faz sentido. Ou que não faz, por exemplo, isso aqui. Eu gosto dessa imagem, acho que ela tá bem, acho que ela fala bem, sim, ela tá aqui, o fundo dela não contrasta, o que a gente teria que mudar esse fundo aqui para trazer esse amarelo da flor, né, que tá ali. Então a gente pode colocar esse amarelo aqui para ficar mais parecido. Ai, eu mudei tudo. Pronto, mas se for aqui a escolha foi esse aqui, a gente só vem aqui e muda. Vou mudar aqui já para ficar logo ok.
Pronto, então, o que que acontece? Temos aqui essas 2 opções, o fundo é muito importante, porque ele vai trazer essa dinâmica, mas também a gente tem uma outra opção de fundo, que é, você apaga esse fundo, e a gente pode só trabalhar com o símbolo, por exemplo, do compasso, que eu não sei onde é que eu tenho ele, mas eu tenho em algum lugar. Eh, Deixa eu ver onde é que eu tenho o símbolo do compasso. Tenho aqui. Então, eu vou pegar esse símbolo do compasso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui, por exemplo. E eu posso ele aqui no caso tá com algum filtro aqui, isso, tá com filtro. O que que acontece? Esse símbolo ele tá desfocado, porque ele não tá a gente não tem ele no que é, né, assim, não temos ele em boa qualidade. Por isso que quando temos símbolos e logotipos que não estão em boa qualidade, a gente sempre diminui aqui na transparência, só para ficar mesmo uma marca d'água. E aí, nesse caso, a gente tem que pôr ele lá para o fundo e temos que modificar aqui as outras informações para elas aparecerem. É. Essa é uma opção mais clean, só com o símbolo, tá? Que você tem que pensar opa, espera aí que eu fiz uma coisa errada. Vou pegar esse símbolo aqui de novo, vou colocar ele aqui embaixo. Colocar ele aqui atrás. Ó, ele substituiu ali, ele substituiu o cartaz. Por isso que eu te falo, tira todos os cartazes aqui, desanexa todas as imagens que estão em molduras aqui, tá? Que essa moldura só vai te atrapalhar. Vai por mim. Essa moldura só vai te atrapalhar a sua vida. Ajusta o cartaz aqui na mão, é muito melhor do que ele estar aqui na moldura. Então, você pode tirar todos, vou deixar isso como uma, uma tarefa. Aqui eu vou colocar ele para trás, para o fundo, e vou ajustar aqui tudo que eu preciso. Pronto, no fundo, temos aqui o símbolo de alguma forma aparecendo, né? Podemos colocar ele de lado, assim, ou aqui no meio. Aí é uma questão mesmo de gosto. O que que eu falo é sempre: mantenha alinhamento das coisas e faça as coisas com intenção. Também tem uma outra opção que você pode aumentar. Vamos tirar aqui essas guias, porque elas acabam atrapalhando bastante aqui no resultado. Pronto. Outra opção é a gente aumentar o símbolo bastante para ele ficar na imagem toda. Eu gosto. No caso, esse aqui eu acho fixe. Essa opção aqui. Que aí mostra o logo do compasso todo. Aqui, assim. Isso. E organizamos aqui. Essa é uma opção, tá? Mais simples, mais fácil, sem problema de ruídos. Aí aqui, só veja se tá lá no fundo, né? Para não ter esse problema.
ver se a transparência tá ok ou se precisa pôr um pouco mais de transparência, como aqui, por exemplo, 5, gostei dessa parte aqui. E aqui a gente pode só, manter isso daqui ou não, isso é questão de gosto também, tá. Essas cores também eu escolhi por causa dos cartazes, para poder ressaltar aqui os cartazes. Então ficaria mais ou menos assim, tá. Temos aqui essas opções, deixo aqui essas 3 opções, espero que tenha sido útil, que tenha entendido aqui a dinâmica, né, do design, e pronto, qualquer dúvida, estou aqui.